Vamos orar? Mais uma vez, vamos estar diante do Senhor, derramando o nosso coração. Pai querido, Pai amado, nos dá discernimento da importância desses 21 dias, da importância de jejuarmos e orarmos a Ti. Como é importante. Nos dá sabedoria para sempre Te honrarmos em atitudes, em comportamento, em palavras. Nos ajuda, ó Deus, que sejamos como Teus filhos, como membros desta denominação, exemplo em tudo, ó Deus, em tudo. Guarda a nossa boca, guarda principalmente a nossa língua, porque Tu sabes, Senhor, o poder que tem na nossa língua. Poder de colocar fogo num bosque. Na mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então tem de nós misericórdia. Que nós aprendamos a cada dia a reclamar menos e Te agradecer mais. Dai-nos coragem, ousadia e entendermos a importância de Tu seres o Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque muitas vezes tivemos e Te recebemos como Salvador, mas deixamos tanto a desejar como o Senhor das nossas vidas. Que nestes dias de jejum, muitos de nós sejamos livres da timidez, do medo, da insegurança, da vergonha de falarmos de Ti. Pessoas estão indo para o inferno quando nós poderíamos evitar isso. Casais estão se divorciando quando nós poderíamos evitar isso através de Ti. Pessoas estão sofrendo de doenças mentais, emocionais e físicas. E nós que temos o Jeová Rafá, não falamos que Tu curas. Então, Senhor, faz uma revolução dentro de nós e arranca de nós esta timidez e muitas vezes até essa vergonha de dizermos que Te pertencemos, que somos crentes, que somos evangélicos. Nos ajuda a cumprir aquilo que Tu dissestes nas Tuas Escrituras. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que sejamos crentes lá fora, porque é lá fora aonde as pessoas precisam que nós sejamos um instrumento Teu para pregarmos e anunciarmos a Tua palavra.
É o que nós te pedimos, no teu precioso nome. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria ter mais um encontro com você nesta 17ª noite da campanha de jejum e oração. E nesse tempo eu tenho plena convicção de uma coisa, que esses 17 dias têm sido diferentes na sua vida, porque é uma unção, ao mover de Deus, ao poder da palavra do Senhor que transforma o nosso coração e também renova a nossa mente. Eu tenho plena certeza, irmãos, que no nosso meio, no meio da igreja, há um sentimento, há um mover de liberdade. Porque nós não somos mais, irmãos, escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos da ansiedade, e este mover de Deus nas nossas vidas é real, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é vivo e Ele está sempre pronto para nos responder, para nos socorrer, para nos alertar e para nos livrar, irmãos, de toda a intenção e a tentação do inimigo. Então eu tenho plena convicção de uma coisa: estamos vivendo um tempo de mudanças profundas na nossa vida, e isto alegra demais o coração do Senhor, e que você possa também compartilhar isso com mais pessoas, não é mesmo, Carlinhos? Exatamente, pastor Carlos. Eu quero lhe fazer um convite, um pedido, na verdade, para que você aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever no nosso canal do YouTube, ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. E um outro pedido além desse, pastor Carlos, é para que você compartilhe essas lives que a gente está fazendo, tudo aquilo que o Senhor tem feito através desse tempo, compartilhe. E também mais um último pedido, para que você pegue e comente o que Deus tem feito nesses dias na sua vida, quem sabe na vida de um familiar, de um amigo que chegou aqui nesse local, chegou nessa transmissão e que o Senhor de alguma forma encontrou ele. Não deixe de fazer isso, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Isso faz com que tudo que nós fazemos como igreja chegue mais longe. Participe daquilo que o Senhor tem feito através dessas ações e através desse engajamento que é tão necessário. Né, pastor Carlos? E nós estamos felizes e na expectativa. Ainda faltam 4 dias e nós sabemos que o Senhor tem muito para fazer. Amém? Com certeza. E nesses 4 dias que estão faltando, irmãos, o Senhor tem muito mais para você. Cutuca aí o irmão que está do teu lado. Cutuca aí a sua esposa, seu filho que está no sofá aí. E vamos sim, com muita alegria, ouvir a palavra poderosa do Senhor. Se a culpa já foi anulada na cruz, por que ainda carregamos o peso do pecado? Nos últimos dias nós falamos do dano do pecado e da seriedade de pecar estando em Cristo. Hoje nós chegamos a uma pergunta prática: o que fazer quando pecamos? Muitos de nós carregam culpa como se fosse uma mochila que não pode ser tirada. Outros tentam ignorá-la como se o tempo apagasse o que a cruz já resolveu. Mas existe uma chave que Deus colocou nas nossas mãos, que abre a porta que o pecado fechou e liberta da culpa que nos esmaga, quem sabe, diariamente. Essa chave se chama confissão. Mas a confissão que a Bíblia descreve não é o que nós imaginamos. E ela exige algo que muitos de nós não percebemos: crer na palavra do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sproul escreve no seu livro O que posso fazer com a minha culpa? Uma pergunta. E ele faz a distinção que muda tudo. Ele mostra que existe 2 tipos de culpa: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Presta atenção. A culpa objetiva é real, é o fato de termos violado a lei de Deus, não importa o que nós sentimos. Já a culpa subjetiva é justamente o que sentimos, e ela pode ser traiçoeira, pode ser desproporcional e enganosa. Nós podemos nos sentir culpados por coisas que não fizemos, ou podemos não sentir culpa
por coisas terríveis que fizemos. A confissão bíblica trata dos dois, mas não da forma que nós imaginamos. Spru nos mostra que a palavra confessar no grego significa literalmente dizer a mesma coisa. Confessar não é inventar desculpa, não é terceirizar ou minimizar. É dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o nosso pecado. É concordar com Ele. É dizer, Senhor, o que eu fiz é exatamente o que Tu chama de pecado. Nem mais e nem menos. Eu sou pecador. E aqui está o ponto que precisa ser ressaltado. A confissão é a porta da liberdade da culpa. Spru mostra no seu livro que muitos crentes vivem presos não mais ao pecado, mas à culpa. Confessaram, mas não se apropriaram do perdão. Carregam o que Cristo já levou. A culpa subjetiva continua ativa, mesmo depois de a culpa objetiva ter sido cancelada. E por que isso acontece? Por causa de algo que parece simples, mas é profundo. Nós precisamos crer no que está escrito, crer na palavra. João não diz se confessarmos, talvez Deus nos perdoe. Ele não diz se confessarmos, Deus vai pensar no nosso caso. Ele diz se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A promessa é categórica e objetiva. O perdão não é incerto, ele é certo. Mas a confissão que liberta da culpa é a confissão que crê na promessa da palavra. Spru nos adverte acerca da diferença entre o arrependimento verdadeiro e o falso. O arrependimento falso se arrepende das consequências. O verdadeiro se arrepende do pecado. O falso diz, eu não deveria ter sido pego. O verdadeiro diz, eu não deveria ter feito. E o que deve me motivar, te motivar a não pecar, não é o medo da punição ou da descoberta, mas é o amor que nos constrange. Saber que Jesus nos perdoou dos pecados mais nojentos, que Ele nos salvou da morte eterna. Agostinho entendeu isso quando ele orou. Senhor, me dá graça para fazer o que Tu me ordena e me ordena aquilo que Tu queres. Essa oração é uma confissão de incapacidade que se torna o ponto de partida para o poder de Deus. E há algo duro que não podemos ignorar. Em Corinto, muitos estavam doentes e alguns já haviam morrido por não fazerem o exame e discernirem o corpo e o sangue do Senhor. O pecado não tratado pela confissão não simplesmente fica lá, ele age, ele corrói, enfraquece. A confissão é a chave que para essa corrosão e que abre uma porta enorme para que você viva em liberdade. Hoje eu te convido a fazer duas coisas, e as duas coisas juntas. A primeira, confessar, dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o nosso pecado, sem barganha, sem desculpa. Senhor, foi pecado, exatamente como Tu dizes que foi. Confessar a Deus ou confessar a alguém. Segundo, crer na palavra de Deus. E é aqui que a liberdade chega plenamente. Deus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Essa não é uma sugestão, é uma promessa. E promessa de Deus sempre se cumpre. Quando confessamos e cremos, a culpa objetiva é cancelada pelo sangue de Cristo e a culpa subjetiva perde o poder de nos prender. A mochila cai, a liberdade chega, não porque merecemos, mas porque a palavra é fiel. Muitos de nós confessam, mas não creem, saem da oração carregando o mesmo peso. Isso não é humildade, isso é falta de fé, é duvidar que o sangue de Jesus seja suficiente para perdoar o seu pecado. Hoje nós confessamos e cremos, a chave abre a porta, a palavra garante que ela abre. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu te convido para orarmos juntos. Senhor, nesta noite nós chegamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, e queremos em primeiro lugar Te agradecer pelo Teu perdão, o Teu perdão tão abundante, Senhor, sobre a nossa vida, e Te agradecer, Senhor, porque essa graça que Te custou o Teu Filho, Senhor, nos dá acesso a uma vida de abundância de perdão contigo, Senhor. E nesta noite, Senhor, reconhecemos que há pecado na nossa vida, reconhecemos que tem áreas da nossa vida aprisionadas
e te pedimos, Senhor, que Tu nos dê a capacidade de aprendermos o poder da confissão, o poder que há em poder falar aquilo que nos atormenta, aquilo que nos aprisiona, para que possamos, Senhor, alcançar o Teu perdão, para que possamos, Senhor, alcançar a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Assim como vimos na vida de Davi, Senhor, a lição que ele aprendeu ao confessar o seu pecado, ao reter o seu pecado no seu coração e depois, Senhor, confessando o seu pecado, alcançando a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, nós queremos desenvolver na nossa vida, na nossa prática, Senhor, o poder falar sobre aquilo, Senhor, que nos aprisiona, que são os nossos pecados. Não queremos retê-los no nosso coração, não queremos escondê-los, mas queremos, Senhor, confessar diante do Teu trono, Senhor, para alcançarmos a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, que essa prática possa ser uma prática habitual na nossa vida, que possamos viver, Senhor, na dependência do Teu perdão e que, Senhor, possamos desfrutar da abundância dessa graça, Senhor, que um dia nos alcançou. Senhor, nós te pedimos que a Tua igreja viva nessa liberdade, nessa esfera, Senhor, do perdão de Deus, Senhor, que nos liberta de todo o pecado. Que não vivamos, Senhor, de aparências, que não vivamos, Senhor, mascarando os nossos pecados, mas que possamos, Senhor, dia após dia, entregar no Teu altar aquilo que precisa ser confessado. Senhor, eu oro por cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta palavra nesta noite, Senhor, que precisa confessar e que não consegue confessar. Senhor, que Tu possas capacitá-los para que eles possam colocar em prática, Senhor, esta prática tão importante na nossa vida. Nos abençoa, Senhor, como igreja, nos abençoa, Senhor, como cristãos, para que possamos viver e desfrutar do Evangelho puro e simples, Senhor, que Tu nos ensina na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos descobrir que a solução final para o pecado não é reprimi-lo, mas é encontrar um desejo maior. Te espero no dia 18. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, fui liberto em Ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha.
presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Se eu tropeçar no meu caminhar, eu levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali.